Olá gente, eu sou a Bia. Olá, gente, é o Emanuel. Vamos então voltar aos nossos duels e desta vez vamos fazer com husbandos. Portanto, na realidade, eu tenho assim uma ideia de que falamos mais sobre waifus do que husbandos, por isso vai ser uns duels interessantes, porque na realidade não é um tema que abordemos muito. True. Por isso, vamos então começar. Hoje sou eu que tenho a lista para variar. Este primeiro é engraçado. Portanto, fazes hoje tua contagem? Pode ser. Tucker versus Gendo. Portanto, temos dois pais. Pais of the Year. Exato. Um contra o outro. 1, 2, 3, Gendo. Acho que aqui realmente podemos concordar. Quer dizer, ambos são horríveis à sua própria forma. Eu prefiro levar bullying de um pai com síndromes de quem perdeu a mulher dele do que ser transformado juntamente com o meu cão. A questão aqui é que, apesar da forma como o Gendo trata o Shinji, ele acaba por ter, se calhar, acaba por ser um bocadinho mais humano do que o Tucker. Estamos a dizer que o Tucker realmente deixou-se cegar tanto pela sua ideia Sim. de obter aqueles ideais da alquimia que fez o que fez à própria filha. E já para não falar aquilo que fez à própria mulher também. Sim, e já para não falar das fanarts no DeviantArt que comprovam momentos do FMA original em que tu tens quase o gajo a tentar amamentar-se na mutação da filha e do cão. Mas isso acontece, eu pensava que era só tipo... Which is just weird. Mas eu acho que acontece mesmo. acontece. That's the fuck. Tens tipo. A cena não está explícita. Ah, ok. Mas tens. tipo... O DeviantArt explícita aquilo que é supostamente. Isso é só estranho. It's realmente. fucking brutal. É sim, mas eles são bastante parecidos à sua própria forma. Quer dizer, temos a questão... O Tucker fez o que fez por causa da alquimia à esposa e à filha. E depois temos o Gendo que também, de certa forma, fez também o mesmo à mulher e ao filho. I mean, ele fez uma clone da mulher dele para o seu filho se apaixonar. Have a threesome, mate. Eu não sei se foi para o filho se apaixonar. Eu sei, mas. aqui- Mas é que foi o que acabou de acontecer. Certo, mas tu vês que há também muitos indícios de uma proximidade muito grande. Que ele não, de certeza que ele não vê a Ayanami como uma criança, em formas como ele fala para ela. Mas pronto, neste par acho que o Gendo é realmente o vencedor. Portanto, o segundo par, Luke Skywalker versus Obi-Wan. Ok. Espera aí, eu própria fico na dúvida com esta. Mas ok, podes fazer a contagem. Ok. 1, 2, 3, Obi-Wan. Pensava que assistiu o Luke. Eu pensava mesmo que assistiu o Luke. É assim, para mim o Luke, lá está, para mim é uma escolha mesmo muito difícil entre, se fosse para dizer, trilogia original, Luke sem dúvida. Está bem. Certo. Mas aqui não estou muito a avaliar pela personagem, também me a avaliar pelo sentido de he can be a good husband. Sim, E exatamente. o Obi-Wan provou que é mais Eu também carismático e mais à vontade para ser um... Sim, eu acredito que se calhar o Luke nos cómics, com a relação que ele tem com a mulher e tudo mais, Sim, até seja... Mas aquilo que eu conheço dos filmes não salta O Ian como um McGregor é mais charmoso. Exato, é basicamente. Mas é só por isso que eu adoro o Obi-Wan, é porque realmente pela prestação de Ewan McGregor. Portanto, terceiro par, Batman vs Superman. Portanto, vamos ter o título dos filmes a decidir qual é o melhor husband. Well, this is gonna be funny. Sim, porque tecnicamente... Vai. Adiante. 1, 2, 3, Superman. Superman. The fuck? Like, seriously? Não, Eu pensava que existia o Batman. What the hell, Bia? What the hell? Eu não escolho o Batman porque o que eu conheço de Superman para já não é o Homem de Aço que saiu agora recentemente. Portanto, não é por essa razão que eu o escolho. O que eu escolho de Superman é aqueles filmes antiguinhos. Sim, os do Christopher Reeves. E pronto, eu gostei bastante de ver esses filmes. Não sei se eles em termos de cómics são... Pronto. Mas eu acho que a personagem em si é mais husband-like
pela forma como interage com Porque ele ao menos a Lois é Lane. plenamente dedicado à Lois Lane. E nos Exato. outros cómics, se tiver outra gaja, seja a Lena Long, que seja a Wonder Woman, ele é plenamente dedicado àquela gaja. Sim. Enquanto o Batman, umas vezes é Catwoman, outras vezes é Talia, outras A vezes questão é aqui- Vicky Vale, já chegou até a comer a Poison Ivy, ainda não... Sim, a questão aqui é que lá está. Eu não li propriamente cómics do Batman, mas mesmo aquilo que vemos, eu acho que a culpa também é um bocado, porque aquilo que eu estou mais ligado é os filmes, a culpa é um bocado também de retratarem os filmes dele mais como ação e não tanto da envolvência Sim. dele. O Batman é um putanheiro, é um bom putanheiro, mas continua a ser um putanheiro da mesma. Eu adoro Christian Bale, lamento que seja um mau filme do Batman, lamento que ele seja um mau Batman, mas eu gosto dele como Bruce Wayne. Sim, ele como Bruce Wayne é ótimo, como Batman é que é questionável. Mas pronto, eu gosto do ator em si, se calhar se fosse pelos looks... Eles tentaram puxar uma de Batman romântico com o Christian Bale por causa da cena da Rachel Dawes e depois a Catwoman. Sim. Nos outros filmes do Michael Keaton, ou até mesmo agora com Ben Affleck, é mesmo o lado playboy dele, que é o verdadeiro nos cómics. Até vês, o Ben Affleck utiliza sexo como quase uma droga de escape. Pois. Portanto, porque ele como não fuma, nem bebe, nem se droga, é algo natural que lhe dá prazer, dá-lhe euforia. Então o Batman é mesmo assim, he has to dig in. Exato. É uma forma de aliviar stress. Enquanto é o Batman já comeu a Batgirl, a filha do Gordon. Pois, realmente. That says a lot. Ela até chegou a ficar grávida dele e depois abortou. Uau. Yep. E isto pouco antes dela se casar com o Nightwing. Ups! Que bem! Ups! Espero que o Nightwing não saiba disso. Nightwing esmurrou o Batman no dia em que soube disso. Ok. Antes ou depois do casamento? Eu acho que eles acabaram por não se casar nessa altura. Ainda Por pior. causa do... Yeah. Ok, pronto. Ok, é sempre ótimo. Mas pronto, para concluir acerca do Superman, porque realmente acho que a interação e... Porque eu acho que nesses filmes ele é retratado literalmente como um pure boy. Sim, eu acho que o Batman ele próprio diz isto muito bem, eu acho que é... O Super-Homem, apesar de ser um extraterrestre, é uma muito boa pessoa, enquanto eu não sou. Ele próprio reconhece que é um ser humano questionável, at best. Sim, ou seja, não é que o Batman seja mau. Sim, mas está longe de ser uma pessoa sã ou Sim. golden boy on something. Não. Sim. Então, quarto par. Deadpool versus Wolverine. Portanto, temos aqui tipo Ryan Reynolds contra Hugh Jackman, o que por si só também torna a questão muito difícil. Sim. Por isso, espera aí, dá-me tempo para pensar. Não, Bem, mas... 1, 2, 3, Deadpool. Wolverine. Ok, eu continuo a achar, provavelmente a minha decisão, também um bocado influenciada por estar agora a jogar o jogo do Deadpool, mas eu acho que gosto em todas as vertentes do humor dele, a forma como ele interage, mais até do que a relação dele no filme do Deadpool. Gosto da interação do Deadpool com a Death. O Wolverine... Não sei, eu vejo muito aquela coisa dos X-Men, as relações aquelas relações falhadas de ele gostar, como é que se chama? Da Jean. Sim, a Jean. Não sei, gosto do Hugh Jackman, gosto da prestação dele como Wolverine, mas não vejo o Wolverine como Rasmundel. E o Deadpool, por muito twisted que seja nos seus vários momentos, acho que ele, quando realmente gosta de alguém, é... Não sei, eu gosto muito do Deadpool, heck, I even do cosplay of him, mas para mim o Wolverine é melhor. Primeiro porque o personagem nos cómics é um perfeito exemplo para um Asbando, solitário, edgy, semi-passivo-agressivo, peludo e depois tem uma atitude badass, tipo fuck off com toda a gente. I don't know! É um personagem que eu gosto por causa disto. É o gajo straightforward. Ele também já comeu algumas gajas antes de ter conhecido a Jean Grey e uma rapariga japonesa que também foi o grande amor da vida dele antes da Jean Grey, que eu não me lembro como é que ela se chama. Mas pronto. Epá, acho que é um personagem mais carismático e um personagem que quando está sereno e com paz de espírito
É um muito melhor companheiro que literalmente faz tudo por ti. O Deadpool, pronto, é o Deadpool. E acho que é um bocado por causa disso. Não sei. E depois também, Não sei, se formos a ver os counterparts dos filmes, o Hugh Jackman é o homem mais sensual para o Ryan Reynolds. Portanto, se eu estivesse com o Hugh Jackman, o Ryan Reynolds ia até a casa e queria ser uma festa de salsichas. Portanto, Não sei, a avaliar só pelos atores, eu gosto imenso de ver as prestações do Ryan Reynolds, mas lá está, são atores que também funcionam em tipos de filmes completamente diferentes. Sim. O Ryan Reynolds está muito na vertente da comédia, o Hugh Jackman faz... É filmes mais sérios. Sim, eu acho que ele já se inseriu em vários tipos. Ele já se inseriu em comédias, musicais... É um ator muito versátil, por acaso, nessa perspectiva. Mais versátil... Não é que o Ryan Reynolds, ele já participou também em coisas tipo dramas, mas eu acho que a cara dele tem qualquer coisa que tu nunca consegues levá-lo completamente a sério. A cara dele é para ser engraçada. Sim, ou seja, ele consegue transmitir imensa emoção, mas tu pensas sempre, onde é que está a punchline? Sim. Eu tenho um bocadinho esse problema, não acho que seja um problema, mas não sei, em termos visuais são equiparáveis. True. Portanto, Dante versus Leon. Portanto, temos protagonista de Devil May Cry contra um dos protagonistas de Resident Evil. Portanto, temos o Leon e o personagem inspirado no Leon. O que faz questionar? Isto é uma luta justa sequer. São os counterparts das coisas mais famosas da Capcom. Certo. E são os dois o equivalente no seu universo, basicamente. Então, queres fazer a contagem? Pode ser, vai. 1, 2, 3, Dante. Leon. Dante é mais fixe. Dante é aquele tipo de gajo que fala... Ele é o que o Leon queria ser quando fosse grande. O Dante, para além de cabelo branco, tem roupas badass, armas e veículos lindos, derrota demónios como tudo. Adora tanto pizzas como strawberries de morango. E ele é uma personagem carismática, sedutora, faz uma bela cantiga quando está interessado em alguém. I don't know, he has a sexy body. E depois anda sempre sem a t-shirt, só com um fiozinho, só com as calças de ganga justas e o gajo todo puff, não sei, acho que é um personagem muito mais edgy, sexy, badass. O Leon tem aquela cena de ele vai até a Espanha só para salvar uma pessoa. Também é bastante Asban material, mas visualmente e em termos de carisma, em termos de batalhas, o Dante é melhor. Eu acho que tu tens uma tendência para escolher os edgy boys, não sei porquê. Sim, repara, usaste esse argumento para o Wolverine e agora para o Dante. Se calhar. Eu não sei, eu gosto imenso do visual do Dante, não é que também esteja muito por dentro do Devil May Cry, mas ainda assim também não joguei os jogos em que o Leon participa, portanto nessa perspectiva eles estão em pé de igualdade. Mas eu acho que o Leon é o tipo de husband que tu pensas que é mais credível, ou seja, ele parece mais real do que o Dante. O Dante parece quase uma idealização do que tu queres num husband. O Leon parece uma concretização terra a terra. Sim, a cena é que lá está. O Dante e o Leon sofrem do mesmo... Assim, o Leon em certo aspecto é melhor porque ele está sempre atrás da Ada. Só que à medida que vai sempre atrás da Ada... Resident Evil 2, claramente comia Claire. Resident Evil 4... claramente comia Ashley. Resident Evil 6 e os filmes CGI, claramente comia a gaja com a advejante que não conseguia comer a Ada. Ou seja, depois tem o Dante que só tem a Lady e a outra gajinha que é o clone da mãe dele, quase, porque em termos de imagem é a mãe dele, mas é uma personagem totalmente diferente. Certo. Mas é o corpo da mãe dele. But that's just Mother Complex. Shinji Matos. Também. As pessoas criticam muito o Shinji, mas tanto ele como o Dante comiam a mãe deles se pudessem. Quer dizer, mas quer dizer, vamos ver, agora também está a sair um anime que é literalmente fanservice para todos os gajos que podiam imaginar-se num Isekai com a mãe. Mas a mãe é linda. Não estou a dizer que não. Certo, eu acho o design dela incrível, agora não deixa de ser um fetiche de Mother Complex. Isso é, mas os japoneses não te esqueças que eles foram criados a partir do sexo com o filho de uma mãe. Certo. Portanto, todo aquele complexo de mãe já vem por causa da mitologia japonesa. Sim, certo. Lá está, o problema é esse.
Parece quase que as mães são aquelas sucubus proibidas. Do tipo, ai tal, posso fazer mais um bocadinho de ramen enquanto tentas aqui descobrir a cor da minha cueca. Mas sabes o que é engraçado? É pensar que realmente o Mother Complex parece que não causa grande polémica, mas o Father Complex parece um bocadinho mais estranho. É porque as pessoas acham sempre que as meninas novas estão-se a sujar mais e os meninos são os sortudos. Pois, mas isso é a própria lógica da sociedade nesse aspecto. Pois, infelizmente é uma lógica um bocado treta, mas... Se elas forem, é porque estão a ser seduzidas. Se eles forem, é porque eles são os sortudos. Society Standards. Basicamente. Link versus Sora. Portanto, temos literalmente o quê? 2 miúdos a tentarem ser husbandos? Well, they actually grow up. Os dois ficam tipo para adultos, portanto... Espera, o Sora chega aos 8 anos? Chega no 3, acho eu, aos 17, 18, por isso é. Ok. Tanto que a Kylie já está grande também. O Link tem que idade? O Link tinha que ir à Wikipedia, mas ele fica adulto mesmo, portanto... Porque ele começa aquilo em miúdo. Ok, depois acrescentamos a informação se encontrarmos. Não é? Fazes a contagem? 1, 2, 3, Sora. Link. Portanto, agora chegamos a um ponto em que isto é do género, só queremos estar do 4. Mas assim é que é piada, estamos a fazer wars. Nas waifus concordámos até em demasia. Sim, certo. Portanto, Why? mais uma vez, eu acho que aqui aquilo que eu conheço de ambos é muito limitado. Portanto, eu estou a jogar o Kingdom Hearts 1, em que estou bastante presa, porque me estou a irritar com o final boss do Tarzan. Mas... Tarzan é lixado, seja em que jogo for. Exato. E quer dizer, eles não estão indo no mesmo pé porque tecnicamente eu nunca joguei nenhum jogo de Legend of Zelda. Pronto, o que eu conheço são pequenas passagens. A minha experiência é que Husband, eu sinto que o Sora é muito mais criança do que o Link. Não queiras ver então o anime de Legend of Zelda. O Link comporta-se como um elfo de 40 anos pervertido. Uau. Que no English dub só se está a tirar à Zelda à força toda. Eu até te posso mostrar uma compilação que aquilo não é piada de fã, é mesmo retirado do dub. Uau. Eles fizeram um personagem, ele tem mesmo cara de pervertido. Aquele anime como lhe deram, aquilo era um anime dos anos 80 para aí. Uau. Portanto, Isto também não é desejável, mas pronto, pude ver algumas digamos, screenshots do Link, principalmente no, acho que é o Breath of the Wild. Soro azul com o cabelinho. Sim. Acho que o Link tem, não acho que o Sora tenha de todo um mau design, mas não sei, acho que... anime. Spiky hair. E botas de palhaço. E quê? E sapatos de palhaço. Sim. Basta lá perceber Na partida do 2 os sapatos já ficam mais ou menos normais, mas no 2 parece tipo 2 navios da pesca nova ali nos pés. Aquilo é mesmo muito exagerado. Mas pronto, aliás, eu acho que ele fica, acho que um dos melhores designs que ele tem é realmente quando está no mundo do Jack Skellington. É dos melhores designs que o Sora pode ter. Estamos a escapar-nos o fato de tritão dele, que ele fica com o rabinho da sereia. Fica um belo de um tritão. É assim, também gosto de leãozinho, parece sim, um povo. Sim. Mas pronto, estamos a desviar-nos, estamos a ir um bocado para a zona dos animais, não era bem esse o tema. Mas pronto, a ideia que eu tenho é que acho que o Link tem mais vantagens, acho que pelo menos porque no Breath of the Wild ele consegue ter uma ligação maior com a Zelda. Então acho que se consegue ver mais aquela relação aventureira / romântica, e eu sinto que o Sora cai muito naquela coisa de sim, cair e ir para todo lado, mas depois é de género. Where is she? É do género. O que tu vês mais com o Sora a ser husband material não é com os momentos que ele está com a Kairi. Quando está à procura dela? Com todo o desenvolvimento que aquele personagem tem. Ele passa de um miúdo meio burrinho / arrogante, meio egoísta, porque ele é um miúdo com um bom coração, para depois passar mesmo a um herói altruísta e a ter já alguma maturidade e sentido de liderança, a guiar as forças que andam a tentar derrubar os Heartless e até ganhar o respeito do Mickey e tudo. Sim, ele tem uma Ele tem o melhor desenvolvimento que o Link, porque o Link tem desenvolvimento ao longo dos jogos. A grande parte dos jogos que eu joguei foi tudo na 3DS, porque nos jogos do Game Boy
todos para a cena da Nintendo Store. Tiveste o Ocarina of Time, que foi passado junto com o Majora's Mask e o Twilight, isso assim, foi tudo para a 3DS. Eu só não joguei, foi essencialmente o Breath of the Wild. Só joguei para aí umas 4, 5 horas na Wii U, na altura quando ele saiu, antes da Switch. O Link é aventureiro, é o Super Mario do universo dele. Mas, não sei, o Sora se calhar por ter uma voz e por vermos ele ao longo de montes de jogos a construírem uma história de uma ponta à outra, em vez do multiverso, porque assim como Pokémon Legend of Zelda é um multiverso. Sim, não estão bem ligados. Não estás a ver um Link definitivo a evoluir, são vários Links e alguns deles nem têm aquela afecção pela Zelda. Às vezes não têm de todo, ou têm por outras personagens. Não sei, acho que o Sora, pelo menos o Sora com a Kairi, não sei. Vê-se mesmo que é genuinamente um bom miúdo a amadurecer, pelo menos isso. Próximo par. Levi versus Tomoe. Ok. Sabes ao menos quem é o Tomoe? Acho que já vi a imagem dele. Ok. Portanto, giro. Queres fazer a contagem? 1, 2, 3, Levi. Tomoe. Levi para mim. Literalmente Attack on Titan tem sido dos melhores mangás que eu li nos últimos anos. Em termos de anime está uma adaptação quase perfeita na questão do mangá, e o Levi, se não é o meu personagem favorito, é um dos meus favoritos. É calmo, é cool, é um gajo que tem extremamente sentido de leadership e de responsabilidade. É baixinho, mas é extremamente badass e poderoso a fazer tudo o que faz. E é um tipo que adora limpezas. Ele tem tudo para ser Asbanda. Verdade, nesse sentido, mas isso é porque obviamente não conheço o Tomoe. O Tomoe é de Kami-sama Memashita, para quem possa não saber. Eu gostei imenso desse romance porque passa-se naquela... Aquilo não é um isekai, aquilo é uma sacerdotisa por engano, basicamente. Ela adora romances, vê tudo que é romance. Já vi uns quantos, agora não vejo tanto. Já estás a viver, não precisas estar. E o Tomoe é basicamente o demónio de raposa, Fox Demon, basicamente, que está lá no templo. Ele é o familiar do templo. Ok. Basicamente aquilo começa tudo por ela a selar o contrato de familiar com um beijo, e a partir daí o Tomoe avança de detestar humanos para amá-la. Uau! E assim, é das melhores plots de sempre, claro, para quem adora romances. E o Tomoe realmente é husband. Ele trata de tudo naquele templo. Ele cozinha, ele limpa, ele faz 30 por uma linha. Ele chega ao ponto, não é bem vesti-la, mas é prepará-la, ensinar-lhe as tarefas dela como sacerdotisa, esse tipo de coisas. Protegê-la em qualquer momento, porque ela é atacada por demónios por ser sacerdotisa. Portanto, acho que all around ele realmente é husband ou à força toda. Já para não falar que tem um design incrível, seja de cabelo curto ou de cabelo comprido. Uau! Branco. We just learned something. Acabei de aprender coisas novas hoje. Vês? E por acaso é espetacular o anime. Próximo? Kaneki vs Kosei. Ok. O voice actor ganha. Mas é mesmo, é tipo, ponto Natsuki, you win. Exato. Mas é basicamente isso. 1, 2, 3, Kosei. Kaneki. Ok, muito rapidamente. O Kaneki, ele... Please, não venham-me falar do Kaneki do anime, que é masoquista, dá sempre a levar na boca. Certo. E que é um bocado irresponsável e que as atitudes dele estão sempre convoltas na confusão que é aquele anime. Sim. Estamos a falar de um Kaneki do mangá. Sim, a única coisa que se aproveita no anime é realmente o voice actor. Sim. O Kaneki no mangá ele mostrou vários traços de personalidade, todos eles bem desenvolvidos. É um personagem que tanto pode ser romântico como carinhoso, cuidador, ensina aos outros, é um rapaz cheio de culto. Quando é necessário e após todas as torturas que ele passou, ele, apesar de estar a sentir-se sozinho, ele continua a lutar pelas melhores razões para tentar unir as pessoas, mesmo sacrificando-se a ele mesmo. E mesmo que ele tenha aquela vertente egoísta no em como estou tão em baixo e nunca vou conseguir fazer nada,
mas ele no fim também consegue sobrepor isso. E todas as personalidades dele refletem a fase onde ele e o mundo onde ele está inserido, sobre como as coisas estão a acontecer. E pronto, é um personagem muito querido para mim, é um personagem ao qual em certa parte eu consigo me relacionar e representar e perceber bem. Por isso é que essa também foi a personagem que eu escolhi quando entrei para o Tactuga na altura e tudo. Portanto, sim, o Cossa eu gosto bastante dele, mas eu acho que a cena é o tempo que eu passei com o Kaneki contra o tempo que eu passei com o Cossa. Porque o Cossa eu tive com ele 24 eps e sem ler o mangá, e com o Kaneki tive pai por volta de 40 e tal, 50 eps, mais a juntar os capítulos do Tokyo Ghoul e do Re, 300 e muitos capítulos, e é uns animes a ler o mangá de seguida, é o anime que está mal ou bem presente. Lá está, é difícil dizer que o Kaneki não se situou mais em mim do que o Kosei, por isso. Certo. Eu também consigo perceber, apesar de eu, lá está, não conhecer tanto o Kaneki, mas em termos de análise estritamente husband, eu consigo reconhecer que a minha escolha é biased. Ou seja, eu não escolho o Kosei porque ele dava um bom husband, ou se bem que eu não duvido que a certo ponto ele pudesse dar um, mas eu escolho realmente porque adoro a interação dele com a Kaori e adoro o anime em si, portanto é basicamente essa a razão pela qual eu escolho. Eu acho que ele, tendo em conta a evolução que ele tem de personalidade, acho que realmente poderia tornar-se num dos melhores husbands. Eu acho que ele é o único personagem que realmente se desenvolve a sério em todo aquele anime. Sim, porque a Tsubaki é a Tsubaki, o Otari certo. tem algumas reações melhores e a Kaori é um plot device. Certo, as pessoas caem muito no erro de achar, e tal, a Kaori é a protagonista. Não, a Kaori não é o protagonista. O protagonista naquele anime é o Kosei. Só que o anime faz tanto overshadow ao Kosei pela gloomy a Kaori rouba todo o spotlight do Kosei à sua maneira. Porque a questão é essa, é que a Kaori tem uma personalidade que rouba a luz. Ou seja, parece que o que está à volta dela é luz e tudo o que fica à volta fica na sombra. Mas lá está, eu só pude ler o primeiro capítulo da mangá, mas nota-se que há muito mais foco no Kosei, porque o Kosei é o verdadeiro protagonista e a Kaori está só ali para fazer o protagonista evoluir. A Kaori não muda, a Kaori é a Kaori e o Kosei é o protagonista que evolui. Sim. E nesse sentido, lá está, ela é mais waifu por causa disso, mas eu acho que se dessem a oportunidade, se o final do anime não fosse o que fosse, apesar de eu não querer mudar o final, eu acho que o Kosei podia ter mostrado ser também um ótimo husband. Ah, sim, olá, beijinho da Kaori. Sim, fofo. Então, próximo. Jonathan Joestar versus Giorno Giovanna. 1, 2, 3, Jonathan. Pronto, aqui basicamente a minha decisão acaba por ser um bocadinho também parcial, porque eu conheço mais o Jonathan do que o Giorno, mas já pude ver alguns momentos do Giorno e tenho a certeza que quando realmente puder ver essa parte de Jojo, que será uma das personagens que eu mais vou gostar. Mas eu acho que o Jonathan construiu uma personalidade de pure boy que pouca gente consegue ultrapassar. Aliás, nenhum dos filhos mais diretos dele, vamos dizer isto assim, conseguiu realmente manter o cavalheirismo que apesar do Jonathan não ter inicialmente conseguiu desenvolver. Mas agora é que vêm elas. Não, porque basicamente eu prefiro o Giorno porque ela é uma mistura entre Dio e Jonathan. Portanto é o sonho de qualquer gajo. É o sonho de qualquer gajo. Tu vês ali um gajo que quase que passa por uma fabulous boy barra girl, que tem os moves eloquentes do Dio e aquele mood ri histéricos, mas que ao mesmo tempo tem a calma, o sentido de ser camarada e amigo e o sentido de ser cavalheiro estilo de Jonathan. Ou seja, o Giorno, personality-wise, apesar de haver uma ou outra influência do Dio ali, é muito parecido com o Jonathan, ao contrário dos outros que eu conheço. Okay. Que eu ainda estou a entrar na parte 6, 7 do mangá,
mas até ao Giorno, tipo, tu vês o Josuke, não se parece com ele em nada. O Joseph muito menos, porque ele é tipo o total oposto do Jonathan. Sim, sem dúvida. O George Joestar não viste grande coisa dele. E o Jotaro é o Jotaro. É aquilo e pronto. Portanto, não... Eu acho que a linhagem do Jonathan... O Joseph é basicamente a representação oposta daquilo que é o Jonathan. Mas... eu também gosto muito do Joseph à sua própria maneira. Eu acho que o Jotaro, não sei se é pela influência de ser já japonês. Mas sabes que isso é uma coisa engraçada que eu começo a notar nos Joestars, é que o Araki faz de propósito nas personalidades dele. Ele meteu um cavalheiro super strong na primeira parte, meteu um funny douchebag na segunda, que é o total opposite, bué falador, e na terceira tens um autista super poderoso sempre calado. Logo aí tens o contrário. Depois metes um estudante assim como o Jotaro, mas super falante, algo arrogante para a parte 4. E depois metes um jovem um pouco mais calado e mais cavalheiro na parte 5. Pois. É sempre a contradizer as personalidades de geração em geração, Sim. basicamente. Mas ainda assim ele acaba por o fazer de forma bastante inteligente, porque cada um tem a sua própria personalidade, apesar de tudo. Exatamente. Assim, lá está, o Giorno para muitos tem uma personalidade que se calhar é um pouco... Há gente que mete o mesmo na bottom list dos Joestars. Porque é um personagem em que a story arc de onde ele está metido, aquilo vale mais pelo espírito de grupo e pela jornada que eles estão a ter em Itália, do que propriamente desenvolvimento de personagens. A coisa que tu tens mais deles é mais as backstories e a maneira como eles falam e comportam-se, do que propriamente as personalidades deles. E o Giorno, se formos a falar só de stand power, digamos assim, dá muito aquela briga de quem é o Joestar mais forte, se é o Jotaro, que tem aquele stand todo poderoso e a bullshit armor às vezes, ou se é o Giorno que literalmente fica com um ex-máquina no fim, com o Gold Requiem, e ele literalmente é considerado o Joestar mais poderoso deles todos. E eu fico, eu não sei sinceramente qual é que é o melhor. Não sei, então e o Joseph não entra nessa luta por ter Hamon mais stand? Não, que o stand dele é útil, mas não é dos mais fortes. Sim, não é e forte. O Hamon dele, ele é tipo o Luke Skywalker. Ele faz quase retrocesso ao Hamon dentro dele. Ele basicamente deixa de usar o Hamon, tanto que ele no Stardust Crusaders ele chega mesmo a dizer e tal, já não uso o Hamon há montes de tempo, vou ter que utilizar contra este gajo em específico. Portanto, é daquilo. Mas pronto, para mim o Giorno eu acho que é uma excelente representação do que é ser uma boa pessoa, porque ele é o equilíbrio mais ou menos entre duas entidades. E depois tens o Jonathan, que é uma espécie de Deco, que é tão puro e bom que é quase irrealista. Não sei, mas eu acho que isso também é... Porque eu acho que ele em termos de husband, porque tu vês o Giorno muito em interação, se calhar, de grupo e amizades, mas eu acho que o Jonathan conseguiu, se calhar, de todos os Joestars, ter aquela coisa da primeira paixão e de quem teve um filho e tudo mais, e eu acho que em termos de husband, se calhar... Pronto. Então, próximo par. Victor Nikiforov contra Sebastian. Portanto, temos aqui Yuri on Ice. Tipo, é best character de cada uma das séries. É Yuri on Ice versus Black Butler. Eu não conheço um caralho disso. Eu literalmente só vi 1 ou 2 clipes desses personagens e pessoal tipo, que eu conheço a ir para ir ver animes e eventos tipo... como para páginas tipo PT Anime ou Otaku a vestirem-se desses personagens. E não sei nenhum deles. Estão na lista, mas muito sinceramente o meu interesse para os ver é pouco, se não zero. Eu vi um deles. Por isso eu vou tipo, tentar escolher pelo design que se calhar mais me agrada do que outra coisa. Pronto. Nem vou repostar muito com isto sequer. Pronto, então força. 1, 2, 3, Sebastian. Eu gosto mais só do design do Sebastian, que ele é tipo um butler novo e prestável e tenho a certeza que é aquele rouba corações. Demoníaca. Tem essa vertente também. Adora gatos. Olha, eu não sabia disso, portanto... Mas é. Mais um ponto para ele. Tanto é que tu tens teorias da conspiração porque não é revelada, acho eu, propriamente dita, a backstory dele. Okay. Mas muitos acreditam que ele é um ex-humano que de alguma forma vendeu a alma ou reencarnou numa vida seguinte num demónio e que o único traço humano que se manteve dele foi o gosto dele por gatos. Uau. Porque ele tem uma postura completamente diferente para gatos. Uau. É só isso.
Para mim, lá está. Fica este e pronto. Eu é assim, em termos de design, eu gosto de ambos por diferentes razões. Eu escolhi o Victor porque, entre as duas coisas, a única coisa que eu vi foi Yuri on Ice. Pronto. Gosto imenso da personagem do Victor. Se eu fizesse cosplay de alguma personagem de Yuri on Ice, seria realmente do Victor, porque, já para não falar que tu tens alguns minutos em que ele tem tipo o cabelo comprido e aquilo é gaja autêntica e... Uau! Aquilo é, sim, aquilo parece tipo gaja de sonho, com aquele cabelo platinado, é incrível. Mas eu gosto bastante de todas as personagens de Yuri on Ice. Eu acho que aquela que eu mais me identifiquei em termos de personalidade foi mesmo o Victor. Porque ele é uma pessoa que consegue ter os seus momentos sérios e compreensivos, mas ao mesmo tempo leva até ao limite a sua paixão pela patinagem e é uma pessoa super easygoing e bem disposta e tudo mais, e eu gosto bastante dele como personagem. Acho que realmente de Yuri on Ice é das personagens mais interessantes. O Sebastian, lá está, sei algumas coisas sobre ele, não tenho grande coisa também a argumentar contra ele e tenho a certeza que até será uma personagem, até será das mais interessantes de Black Butler, mas não tenho grande Pelo opinião. que me fazem crer, ele é tipo a única personagem que existe em Black Butler. Certo, ele é um bocado falado mais. Basicamente em Black Butler é tipo, eu quero ver cosplay, eu quero ver clipes, eu quero ver wallpapers ou fanart ou qualquer coisa que me diga alguma coisa sobre isso, eu só vejo o gajo. Já para não falar É como que se aquela monção só tivesse uma personagem. Já para não falar que, se calhar em termos de voice actor, se calhar ganhava o Sebastian. Porque o Victor tem uma voz fixe para ele, mas não é propriamente uma daquelas vozes que tu vais ouvir e vais pensar, uau! O Sebastian não, com aquela frase super famosa do Yes, my lord, ou whatever. Ele realmente tem uma voz impactante à sua forma e que é bem suitable para a personagem. Mas lá está, eu acho que em Black Butler tem imensas personagens com ótimos designs, mas sim, ele parece que é a única personagem no meio. Mas enfim. Pronto, gente. E para já é isto. É a primeira parte da tier list de duelos de Asbandos. Nós depois vamos fazer também uma segunda parte, muito em breve também, para verificar pelo menos mais 10 duelos e depois se calhar vamos também deixar um pouco a vertente dos duelos e passar a outro tipo de dinâmicas ou análises de alguma forma, mesmo também para diferenciar um bocadinho. Não quer dizer que vamos acabar com os duelos, porque não vamos. É só porque acho que podemos ganhar mais em tentar repartir séries de conteúdo do que estar a espremer a vaca só com uma espécie de coisas e depois publicar outros. Por isso, se até tiverem sugestões de ideias diferentes, no outro dia tivemos um amigo que sugeriu comermos os feijões da Bertie Bops. Sim, exatamente, para testar qual o sabor que eu ia mais gostar, vómito ou macacos nariz. Portanto, se quiserem ver reações disso, se quiserem outras coisas, outros jogos interessantes... Se quiserem me ver a reagir a trailers de qualquer coisa, eu sério, vocês tinham que adorar para me ver a ver reagir para o trailer da Batwoman. É mesmo qualquer coisa. Por isso, deixem sempre as vossas sugestões e vemo-nos no próximo vídeo.